Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para mais uma aula hoje, né? E nessa aula aqui de cálculo integral, eu quero continuar falando a respeito das integrais trigonométricas que a gente estava vendo na última aula, né? Então, essa aqui é uma continuação é a parte 2 da integrais trigonométricas, né? Na aula passada a gente viu como que se integra especialmente integrais de que tipo, né? Integrais do tipo seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x dx, né? Então, a gente tinha visto cálculo de integrais desse tipo aqui. Nessa aula aqui, a gente quer analisar, então, integrais do tipo tangente elevado a m vezes secante elevado a n, ok? E a ideia, né, para a gente trabalhar com essas integrais vai ser essencialmente utilizar aí, mudança de variável, né? Além da mudança de variável, a gente quer utilizar o fato que, se você derivar com relação a x, né, a função tangente de x, isso daqui dá secante ao quadrado de x. A gente vai usar também que a derivada com relação a x, né, da função secante de x dá secante de x vezes tangente de x. E, além dessas duas derivadas, né, a gente vai usar também que a secante ao quadrado de x é igual, né, é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, a gente quer utilizar essas duas derivadas para a gente aplicar lá na mudança de variável e essa identidade aqui para a gente fazer substituições, para a gente fazer mudanças por identidade trigonométrica, né, e a gente conseguir calcular ali a integral. Beleza? Bom, como vocês podem ver, isso aqui é a continuação do slide da aula anterior, né? Então, a gente vai usar aqui o item 2 agora, que é essa identidade envolvendo secante e tangente. Bom, então, primeiro, então, eu quero começar analisando uma integral trigonométrica do tipo tangente à sexta de x vezes secante à quarta de x, beleza? Então, vamos começar aqui com esse exemplo, né? Porque no exemplo aqui fica mais fácil para a gente é, motivar o problema e vocês começar a entender depois a parte mais geral, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente vê primeiro o exemplo, que é uma situação ali mais simples, depois a gente tenta fazer um resultado geral aí com tangente elevada a m, secante elevada a n, igual a gente fez por cosseno e seno na aula anterior, beleza? Então, vamos começar aqui com esse exemplo aí, então, né? De tangente a sexta, da integral de tangente a sexta vezes secante a quarta. Muito bem. Bom, então, qual que é a ideia aqui que a gente vai fazer, né? A gente quer usar a questão das derivadas, né? Então, ó, quando a gente tem essa integral aqui, né? Da tangente a sexta de x vezes secante a quarta de x dx, né? Então, e a gente quer enxergar aqui uma certa mudança de variável, né? E claro, a mudança de variável vai envolver derivada das funções, né? E a gente quer, de alguma maneira aí, né, utilizar o quê? Uma dessas duas derivadas aqui que eu tinha comentado, né? Que se você derivar com relação a x a tangente de x, isso aqui é a secante ao quadrado de x, ou então usar essa derivada aqui, que a derivada da secante de x é igual a secante de x vezes a tangente de x. Bom, então, o que acontece? A ideia, né, vai ser o quê? A gente tentar identificar uma dessas funções aqui como sendo a nossa u de x, de tal forma que esse termo que aparece aqui seja o nosso u' de x. Daí, o que acontece? A gente tem que pegar aqui, então, esse integrando, né? A ideia é pegar esse integrando, tentar separar ali ou o secante ao quadrado ou o secante de x vezes tangente de x.
Beleza? Por quê? Porque isso vai sugerir, quando você separar uma dessas duas funções, isso te vai sugerir uma escolha para u como sendo tangente ou secante. Ao separar um desses dois termos aqui, o que sobrar, você tem que deixar tudo em função de u, né? Então, vai ter que ser tudo em função de tangente de x ou tudo em função de secante de x. E, na hora de você deixar tudo em função de tangente ou de secante, a ideia aí é, então, você usar a identidade trigonométrica de secante ao quadrado de x, igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x, né? Então, a ideia é a gente usar essas propriedades aqui. Bom, nesse caso aqui, veja que a gente tem um secante à quarta, não é? Então, dá para eu fazer o quê? Dá para eu tirar aqui um secante ao quadrado, não é mesmo? Que vai ser a derivada da tangente. Então, eu posso escrever essa integral aqui, né, como sendo quem? Eu posso escrever como sendo exatamente a integral de tangente à sexta de x vezes secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. E a minha ideia é interpretar isso aqui como sendo o linha de x, não é mesmo? Bom, se eu for pensar, né, que função que eu derivo que dá o secante ao quadrado? É exatamente a tangente, né? Então, isso aqui sugere para a gente, então, fazer mudança de variável, chamando aí o quê? A função u de x como sendo a tangente de x, né? Então, só apagar aqui para a gente continuar fazendo a conta. Então, seja u de x como sendo a tangente de x. Logo, a gente tem o que, então? Que o linha de x é igual a quem? A secante ao quadrado de x. Beleza? Por mudança de variável, né? Por mudança de variáveis, né? A gente tem o que, então? Por mudança de variáveis e pela identidade secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, temos o seguinte, né? Então, a gente vai usar a mudança de variável e essa identidade aí para continuar desenvolvendo essa integral aqui, beleza? Claro, primeiro a gente vai fazer a identidade, depois a gente aplica a mudança de variável, né? Então, a gente tem o quê? Que é a integral, né, da tangente à sexta de x vezes secante à quarta de x dx, né? A gente pode reescrever, então, daquela maneira ali que a gente tinha escrito, né? E eu vou trocar o quê? Aquele secante ao quadrado, né? Como eu estou pensando que o secante aqui tem que ser o nosso linha, quer dizer que no restante dos termos que sobra eu não posso ter mais secante, eu só tenho que ter u, não é mesmo? Para eu fazer a mudança de variável. E para eu ter só u, eu tenho que ter só o quê, então? Eu tenho que ter só tangente de x. Então, eu preciso arrumar uma maneira de tirar esse secante ao quadrado daqui. Para isso, eu vou utilizar essa igualdade aqui, beleza? Então, essa é a ideia que está aqui por trás. Então, isso aqui vai ficar integral, né? Integral da tangente à sexta de x. Então, no lugar daquela secante ao quadrado ali, primeiro eu vou colocar 1 mais a tangente ao quadrado de x, né? E aqui eu mantenho a secante ao quadrado de x, essa última, né, que ela vai ser a nossa ulinha de x. E agora, então, eu posso substituir, né, onde tem tangente por u de x e onde tem secante por secante ao quadrado de x por ulinha de x, como vocês podem ver aí. Então, isso aqui vai ficar integral, né? Então, vai ficar aqui u à sexta de x, que multiplica 1 mais u ao quadrado de x. Tá vendo por que é importante, tipo, aqui só aparecer termos em função da tangente? Por que eu tenho que tirar aquela secante ao quadrado? É exatamente para quê? Para que a gente tenha tudo aqui agora em função de u, não é mesmo? Em função de u. E aqui, né, essa última secante ao quadrado que sobrou, né, como eu posso ver aqui, é a nossa ulinha de x. Então, vezes aqui a ulinha de x dx. Né? Então, agora usando mudança de variável, lembrando, né, que eu estou integral indefinido, então a nossa mudança de variável aqui, na verdade, é um algoritmo que a gente usa para calcular mudança de variável, não é exatamente o teorema, né? Eu expliquei isso aí também nas aulas anteriores.
E a gente vai ter o que aqui então agora, né? Usando esse algoritmo da mudança de variável, a gente vai ter que isso daqui vai ser u à sexta, que multiplica 1 mais u ao quadrado, du. Ok? Isso aqui é integral, né? Então vai ficar aqui u à sexta mais u à oitava du, não é mesmo? Então, você vai ficar com essa integral aqui, né? Só distribuir essa multiplicação aqui. Integrando isso aqui, a gente vai ter o quê? Isso aqui vai ficar, então, u à sétima sobre 7, mais u à nona sobre 9, mais uma constante, não é mesmo? Mais uma constante. Tudo isso é mais uma constante, é isso que você tem. E, por fim, lembrando o quê, né? Que a gente está usando aquele algoritmo da mudança de variável, então a gente tem que voltar o u agora no tangente de x, né? Senão fica errado aí essa questão do jeito que a gente está fazendo, não é mesmo? Então, né? Isso aqui no fim das contas, né? Ou seja, vou até colocar continuando aqui, né? Que é igual, então, a 1/7 tangente à sétima de x, né? Mais 1/9 tangente à nona de x, mais essa constante, né? Ou seja, a gente pode, então, concluir, né, que a integral da tangente à sexta de x vezes secante à quarta de x dx vai ser exatamente, né, 1/7 da tangente à sétima de x mais 1/9 da tangente à nona de x mais uma constante. Então, a gente obteve aí uma primitiva para essa função aí, beleza, pessoal? Então, lembra aqui o seguinte, fato importante nessa resolução aqui, né? A gente tinha aqui, então, esse integrando, né? Que é a tangente à sexta vezes secante à quarta, e a gente conseguiu separar aqui um secante ao quadrado. Um secante ao quadrado, né? Será que dava para eu separar aqui, ao invés de secante ao quadrado, a outra opção que podia separar era o quê? Era secante de x vezes a tangente de x, né? Por quê? Porque secante de x vezes tangente de x é exatamente a derivada da tangente, né? Então, eu teria que pegar a secante que sobra e escrever ela como função da tangente, né? Se a gente tentasse fazer isso, o que ia acontecer, né? Vamos analisar aqui. O que ia acontecer aqui, né? Então, você ia ter aqui a integral, né, de tangente à sexta de x, secante à quarta de x dx, né? E você quer separar agora uma secante vezes tangente, porque isso é a derivada da tangente, né? E aí você vai chamar o de x de tangente de x. Então, isso aqui ficaria, se você fizesse essa separação, tangente à quinta de x, secante ao cubo de x, tudo isso que multiplica quem, né? Que multiplica aqui a tangente de x, secante de x, tudo isso dx. Então, veja que eu estou separando o que agora? Estou separando esse termo aqui, que é o nosso candidato a ser a linha de x, né? Então, o de x é secante de x. Secante de x. Então, aqui, agora tá, o meu u, então isso aqui está sugerindo que o meu u seja em função da secante, né? Então, na verdade, quem não é o secante ao cubo que eu tenho que substituir. O que eu tenho que substituir é o tangente à quinta. Então, do tangente à quinta eu tenho que passar para alguma coisa em função de secante, né? Então, o que vai acontecer? Bom, a identidade é sempre a mesma, seja da secante para tangente, da tangente para secante, né? Então, aqui não vai ser necessariamente a secante agora, né? Então, eu vou ter que analisar aqui agora a tangente, né? Bom, então ali, ó, eu fiquei com tangente à quinta, né? Bom, tangente à quinta de x, para eu utilizar o tangente ao quadrado, né, eu tenho que, eu isolo o tangente ao quadrado aqui, eu posso trocar o tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1, não é mesmo? Então, eu preciso de um tangente ao quadrado, né? Isso aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que escrever aqui tangente ao quadrado de x, tudo isso elevado a 5 meios. Beleza? Que isso aqui, então, ficaria o quê? Ficaria secante
ao quadrado de x, secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x, menos 1. Né? Tudo isso elevado a 5/2. E aí você ia chegar naquela mesma história de sempre. Né? Você ia chegar aqui, então, na raiz de secante ao quadrado de x menos 1, tudo isso aqui. E depois, então, que você tivesse chamando o u de x de secante de x, né? Esse termo aqui ficaria uma coisa do tipo, então, aqui, raiz de u ao quadrado menos 1, tudo isso aqui. Então, você teria que integrar isso, né? Isso aqui também já é uma integral aqui que foge aqui, do que a gente viu até agora nesse curso. Né? Depois a gente vai ver cálculos de integrais desse tipo aí. Mas a ideia aqui é a gente ter uma integral que a gente consegue fazer com tudo que a gente viu até agora. Uma integral mais simples, vamos dizer assim. Né? Então, nesse exemplo aqui não daria certo. Né? Na verdade, não é, então, porque o secante foi par. Né? Na verdade, aqui, o que está influenciando aqui, então, não é a potência da secante. Claro, você precisa ter um secante para você tirar em evidência. Mas o que influencia nesse modo aqui, o que dificulta, então, na verdade, é a potência da tangente, né? Então, a potência da tangente, para você tirar tangente vezes secante em evidência, a potência da tangente não pode ser par. Ela vai ter que ser ímpar. Ok? Então, nesse mesmo exemplo, no caso anterior, a gente viu o quê? Secante com potência par, a gente consegue calcular a integral. Tranquilo. Agora, tirando, se a potência for par, né, da secante, será que a gente consegue tirando tangente e secante em evidência? Não. Para a gente tirar tangente e secante em evidência, a gente precisa da potência da tangente ser ímpar. No caso aqui foi 6 e não deu certo. Né? Ou seja, pessoal, então, para tirar a secante ao quadrado de evidência, eu preciso da potência da secante ser par. Para eu tirar tangente vezes secante em evidência, eu preciso ter a potência da tangente ímpar. Então, a gente vai conseguir resolver esse tipo de integral. Na verdade, eu vou enunciar depois o resultado geral, depois que eu fizer aquele outro exemplo ali. Quando o resultado geral vai ser quando eu tiver exatamente a potência da secante par e a potência da tangente ímpar, que é os casos em que a gente consegue fazer essa conta, conforme a gente vê nesse exemplo aqui. E, claro, é os casos que a gente evita sempre de cair em integrais, depois que você faz mudança de variáveis, integrais desse tipo aqui. Beleza? Bom, então, vamos continuar aqui. Vamos ver um outro exemplo agora? Deixa eu passar aqui no slide para vocês. Vamos analisar esse exemplo aqui. Ó, integral de 0 a π sobre 4 de tangente à quinta secante à sétima. Né? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Né? A gente tem aqui integral de 0 a π sobre 4, né? Da tangente à quinta de x vezes secante à sétima de x dx. Né? Bom, a gente tem duas opções, como eu comentei com vocês. Separar secante ao quadrado ou separar secante de x vezes tangente de x. Se a gente separar secante ao quadrado, o que vai acontecer com esse termo aqui? Né? A secante à sétima de x ela é igual a secante à quinta de x vezes secante ao quadrado de x. Então, veja, vai ficar aqui uma secante à quinta. Né? E se você está chamando secante ao quadrado de u' de x, então quer dizer o quê? Que a sua u de x, né, que é a função que você deriva que dá secante ao quadrado, vai ser a tangente de x, não é mesmo? Vai ser a tangente de x. Então quer dizer o quê? Que quando você escrever essa integral aqui, né, como sendo, eu vou manter essa cor aqui porque isso aqui é o rascunho, integral de 0 a π sobre 4 da tangente à quinta de x. Aqui vai ficar secante à quinta de x vezes secante ao quadrado de x dx, não é mesmo? Então, o que acontece? Se aqui está a secante ao quadrado, que vai ser a sua u' de x, tudo que for sobrar aqui não pode estar em função de secante, tem que estar em função de quem? Em função da tangente, porque a tangente é a sua u. Então, você precisa de uma expressão inteira em função de u vezes a derivada da u'. É isso que diz o teorema de mudança de variáveis. Então, a gente precisa ter só tangente nessa expressão aqui. Para isso, então, esse secante à quinta eu tenho que trocar por quem? Eu tenho que trocar por
alguma coisa que vai estar em função de tangente, né? Mas aí você vai ter aquele mesmo problema que a gente relatou, né? Que é o quê? Só apagar isso aqui. Secante a quinta, né? A quinta de x, o único jeito de você interpretar um secante ao quadrado aqui é você escrever isso daqui, né? Elevado a 5 meios, né? Ou se você preferir, né? Elevado aqui a meio, tudo isso elevado a 5, né? Que é a mesma coisa. E aí você vai ter o quê? Agora que você tem a secante ao quadrado, você poderia então trocar, né? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, não é mesmo? Foi isso que a gente viu aqui em cima, né? A identidade que a gente estava usando. A secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, que é o que a gente quer usar. Então, aqui a gente teria o quê? Então, a gente teria, ó, no lugar da secante ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado, elevado a meio. Então, a gente teria aqui a raiz de 1 mais tangente, né? Tangente ao quadrado de x. Tudo isso elevado à quinta. E quando você fosse enxergar essa expressão aqui, depois da mudança de variável, você vai trocar a tangente por quem? Vai trocar a tangente por u. Então, você teria que integrar uma coisa do tipo 1 mais u ao quadrado elevado a 5, que é uma coisa que não trivial da gente calcular a integral. Beleza? Ou seja, então, não é o caminho também aqui por integrais trigonométricas, né? A gente, nesse caso aqui, escolher o secante ao quadrado. Então, pessoal, isso aqui não resta dúvida, né? Você vai só poder isolar o secante ao quadrado mesmo quando a potência aqui for par. Quando não for par, você não tem o que fazer isolando secante ao quadrado. Só vai sobrar a opção o quê? De você isolar secante de x vezes tangente de x, né? Pelo menos nesses modelos que a gente está vendo aqui, né? Nessas duas estratégias que a gente está abordando nessa aula. E claro, né? Ainda assim, vai dar certo, então, quando está o secante ímpar, você não pode tirar o secante ao quadrado, sobra tirar secante vezes tangente. E você tirando secante vezes tangente, você ainda tem que ver o quê? Que a potência da tangente tem que ser ímpar, senão também não vai dar certo, conforme a gente viu no exemplo anterior. Então, aqui a gente vai tirar a tangente vezes a secante em evidência. E aí vai dar certo. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos fazer essa conta aqui, então. Bom, então, eu vou reescrever isso aqui como sendo integral de 0 até π sobre 4. Eu vou tirar, então, a tangente e a secante em evidência. Então, aqui vai ficar tangente à quarta de x, secante à sexta de x, né? Vezes quem? Vezes secante de x, tangente de x, dx, né? E a minha ideia aí, né, é o quê? A gente interpretar esse cara aqui como se fosse uma linha de x, né? Que função que eu derivo que dá o linha de x? Igual a secante de x vezes tangente de x. É exatamente a secante de x, né? Então, seja u de x igual a secante de x, né? Então, a gente tem o quê? Ou melhor, se u de x é igual a secante de x, então, o linha de x é igual a secante de x vezes tangente de x, não é mesmo? Logo, pela identidade, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x e mudança de variáveis, a gente vai ter o que, então, né? A gente vai ter que a integral, né, da tangente à quinta de x vezes a secante à sétima de x dx vai ser igual, né? Vai ser igual. Então, eu vou fazer o que agora? Como eu estou enxergando o de x como sendo secante de x, eu preciso que todos esses termos aqui, ó, estejam em função do secante. Beleza, o secante à sexta já está em função do secante. Então, esse aí problema está tranquilo. Porém, eu tenho um tangente à quarta aqui que eu preciso ter em função do secante, para que esse termo todo fique só em função de u depois, né? Onde o meu u é secante.
Então, eu vou escrever aquele tangente à quarta, lembrando que aqui é a integral de 0 a π sobre 4, né? Então, vai ficar aqui integral de 0 a π sobre 4. Esse tangente à quarta eu vou escrever como tangente ao quadrado, né? Então, a gente vai ter aqui a tangente ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, né? Vezes secante à sexta de x, vezes secante de x, tangente de x dx, não é mesmo? Então, a gente tem aqui essa integral aqui. Agora, no lugar de tangente ao quadrado, eu vou colocar quem? Secante ao quadrado menos 1, ou seja, eu vou usar essa igualdade aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 até π sobre 4, né? De quem? De secante ao quadrado de x menos 1, tudo isso ao quadrado, vezes secante à sexta de x, né? Que eu repeti lá o secante à sexta de x que aparece, vezes secante de x, tangente de x, dx, não é mesmo? Bom, agora eu posso trocar os lugares que tem secante de x por u de x, né? Aqui. E esse cara aqui vai ser o meu u' de x, né? Que está aparecendo aqui em cima, ó. U' de x e o u de x, não é mesmo? Então, a gente vai agora substituir o u de x aqui dentro, e o u' de x também, né? Ao fazer isso, você vai ter, então, que isso daqui vai dar integral de 0 até π sobre 4, né? Vai ficar aqui, então, agora, o u ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, u à sexta de x, né? Vezes u' de x dx. Agora, isso aqui vai dar... Agora, eu vou usar mudança de variáveis aqui, tá? Mudança de variáveis mesmo. Estou aqui com a integral indefinida. Isso aqui vai ficar a integral do u de 0 até o u de π sobre 4, né? De quem? De u quadrado menos 1 ao quadrado, u à sexta, du, não é mesmo? Então, a gente usou aqui mudança de variável. Bom, essa mudança de variável aqui, isso aqui, quem que é a integral, quem que é o u de 0, né? O de 0, u de x aqui, lembra que foi quem? Foi a secante de x, não é mesmo? A secante de x, né? Então, a secante de 0 é 1. A secante de 0 é 1. Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno de x, né? E o cosseno de 0 é 1. Então, 1 sobre cosseno de 1, que é 1, dá 1 sobre 1, que dá 1, né? E a secante de π sobre 4 vai dar raiz de 2, né? Vai dar raiz de 2, né? Por quê? Então, a secante de π sobre 4 é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, então é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 sobre raiz de 2. Você pega isso aqui e multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, né? O 2 sobre... Então, aqui deu só 2 sobre raiz de 2, tá, pessoal? Só inverti aqui. Agora, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar, então, 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica esse 2, né? Que ficou parecendo um 8. Simplifica aqui esse 2 com esse 2. Vai ficar só raiz de 2, né? Então, a secante π sobre 4 é raiz de 2. Beleza? Muito bem. Então, vai ficar isso aqui, né? E aqui vai ficar u ao quadrado menos 1, tudo isso ao quadrado, u à sexta du. Muito bem. Isso aqui agora, essa integral, então ela vai ser igual a quem? Vai ser a integral de 1 até raiz de 2, né? Então, vai ficar aqui u à quarta menos 2, u quadrado mais 1, que multiplica u à sexta du. Então, só estou desenvolvendo aquele produto notável ali. Vai ficar a integral de 1 até raiz de 2, né? Vai ficar aqui u, que é raiz de 2. Vai ficar u elevado a 10, né? Menos 2u elevado a 8, mais u elevado a 6. Tudo isso du, não é mesmo? Então, a gente vai ter aqui essa expressão aqui.
Bom, pessoal, aqui a gente vai chegar aqui numa integral aqui de um polinômio, né? Então, isso aqui é tranquilo você calcular a integral, né? Eu não vou fazer todas essas contas aqui, que é uma conta meio técnica, demorada, né? Mas é só você, após aqui uma álgebra aqui, né? Você consegue fazer essa conta aqui. No final você vai chegar na resposta, né? Que vai dar 8 que multiplica 43 raiz de 2 menos 1. Tudo isso dividido por 693. Pronto, pelo menos a conta que eu fiz aqui deu esse resultado aí. Vocês conferem aí para ver se vai dar o mesmo de vocês, beleza? A continha é meio longa isso aqui. Bom, então, esse aqui é um exemplo, né? Então, lembrando, né, que ela ali é a integral exatamente dessa função aqui, tá, pessoal? Que a gente começou aqui fazendo as contas. Bom, então, em face desses exemplos agora, a gente consegue aqui, então, meio que enunciar, digamos assim, um resultado um pouquinho mais geral, né? Que é o que eu apresento aqui agora no slide aqui, ó. Se n é par, isto é, n é igual a 2k, então, quando n é par e você tem a secante elevada a esse número par, então você tem que a integral da tangente vezes a secante, essa potência par, vai ser aí a integral de u elevado a m, multiplica 1 menos u ao quadrado, tudo isso elevado a k mais 1. Então, vou generalizar o que eu fiz no exemplo agora aqui, para esse caso mais geral aí, né? Então, eu vou demonstrar aqui. Claro, lembrando aqui que eu estou usando essa expressão aí, estou usando mudança de variáveis, né? Mas no ponto de vista daquele algoritmo lá, tá? Que eu estou com integrais indefinidas. Bom, então, quando você escreve, né? Quando você escreve a integral aqui da tangente elevado a m. Aqui, pessoal, quando o n é par, não importa quem é o m. Se o m é par ou ímpar, não influencia. O n sendo par, você tendo a secante elevada a n, ou seja, a secante elevada a uma potência par, não importa quem seja o m. Beleza, se o m for ímpar, você consegue fazer usando lá também o outro jeito. Mas aqui não importa quem é m, se ele é par ou se é ímpar. N sendo par, tendo secante elevado a um par, você já consegue calcular a integral, independente de quem seja o m. Beleza? Bom, então a tangente na m de x vezes secante na n de x dx. Né? Isso aqui, então, agora eu vou escrever o n como sendo igual a 2k. Né? Vai ficar aqui a integral da tangente na m de x vezes a secante elevado a 2k de x dx. Né? Isso aqui é a integral da tangente na m de x. Né? Secante elevado a 2k, isso aqui é a mesma coisa que a secante ao quadrado de x, tudo isso elevado a k. Beleza? Não, antes da gente fazer isso aqui, a gente precisa tirar em evidência aqui um secante ao quadrado, né? Então, na verdade, precisa fazer um passo antes aqui. Isso aqui eu vou ver se vocês concordam comigo. É secante de 2k, a secante a 2k menos 1 de x, vezes a secante ao quadrado de x. Né? Então, você tem secante de x elevado a 2k menos 1 vezes secante de x elevado ao quadrado. Bases iguais, você pode somar aí os expoentes. Lembrando que essa potência aqui é sempre secante vezes a secante 2k vezes. Então, você tem essa propriedade aqui. E aí, o que acontece? Na verdade, aqui é menos 2, né? Menos 2, desculpa. Por quê? Porque vai ficar 2k menos 2, né? Então, 2k menos 2 mais 2 vai ficar 2k e você volta no que você tinha anteriormente ali. Dx. Agora sim, né? Eu posso tirar aqui nessa potência o 2 em evidência. Vai ficar aqui a integral da tangente na m de x, secante 2k menos 1 de x, secante ao quadrado de x dx. Por que eu estou tirando secante ao quadrado aqui? Isso aqui vai ser o meu linha, ou seja, a derivada da tangente. Então, já estou pensando aqui na mudança de variável, u de x igual a tangente de x. Então, toda vez que o n for par e você tiver o n na potência secante, você vai poder fazer isso. Isso aqui vai ficar igual, então, a integral. Né? Agora que eu tenho um produto, é 2 vezes o k menos 1, né? O 2 multiplica o k menos 1.
Então, eu posso escrever secante ao quadrado, tudo isso elevado a k menos 1. Que é a integral da tangente a m de x. Isso aqui é um x, tá, pessoal? Fiz meio rapidão, ficou parecendo um alfa. Então, vai ficar aqui secante ao quadrado de x, tudo isso elevado a k menos 1, vezes secante ao quadrado de x dx, não é mesmo? Então, a gente tem isso daqui. A ideia minha é o quê? É chamar, né, isso daqui de u' de x. U' de x, né? Então, seja u de x, né? Se você quer chamar o secante ao quadrado de u' de x, quem que é a função u que a derivada dá o secante ao quadrado? Exatamente a tangente de x. Tangente de x. Logo, a gente tem, então, que u' de x é igual à derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Bom, daí, por identidade trigonométrica e mudança de variável, né? Por identidade trigonométrica. Por identidade trigonométrica e mudança de variáveis, a gente tem o seguinte, né? Temos o seguinte. Então, a gente vai ter lá que a integral, né? A integral da tangente na m de x vezes a secante na n de x, né? Que foi onde a gente começou, né? Então, tudo aquilo lá vai ser igual a quem, né? A gente já fez essas contas aqui, né? Ó, a gente já concluiu tudo isso daqui. Então, agora eu vou continuar daqui para baixo. Então, o que acontece agora? A identidade trigonométrica que eu me refiro aqui é o quê? É o secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. Veja que esse cara aqui, ó, é o nosso u' de x, tá vendo? Ó, vou até escrever ele com uma cor diferente aqui para não ficar muito confuso, né? Esse cara aqui é o nosso u' de x. Ele é o nosso u' de x. E o u de x é o tangente. É a tangente de x. Ou seja, você quer que aqui esteja uma coisa, uma expressão, que só vai ter u de x. Ou seja, você precisa ter só tangente de x. Para você ter só tangente de x, você precisa trocar esse secante ao quadrado por tangente ao quadrado. Mas como secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, né? A gente tem essa expressão aí. Então, a gente pode fazer isso tranquilamente. Então, isso aqui vai ser a integral da tangente elevado a m de x, né? Secante ao quadrado. Então, vai ser 1 mais tangente ao quadrado de x. Tudo isso elevado a k menos 1 vezes secante ao quadrado de x dx, não é mesmo? Agora, a gente vai usar a mudança de variável. Vou trocar tangente por u, né? E o secante ao quadrado por u'. Então, isso aqui vai ficar igual a integral, né? A integral de u elevado a m de x, que multiplica 1 mais u ao quadrado de x, tudo isso elevado a k menos 1, vezes u' de x dx. E agora, a gente pode usar aqui o algoritmo da mudança de variável, né? Usar a mudança de variável no contexto aqui da integral indefinida. E a gente vai ter aqui, então, agora o quê? A integral, né? Vai ficar aqui u elevado a m, que multiplica 1 mais u ao quadrado, elevado a k menos 1 du. Então, uma vez aí que você tem, então, o valor de k, tal que 2 vezes k é o n, né, conforme vocês podem ver no slide ali, e você quer calcular a integral, então, de tangente elevado a m vezes secante elevado a 2k, basta você vir aqui nessa integral, colocar o seu m, colocar o seu k, beleza? Colocou o seu k, aí você vai ter aqui a integral de um polinômio que você sabe integrar. Não esqueça, depois que você calcular a integral, aqui a integral indefinida, então aqui você não vai avaliar em extremos, não vai dar um valor fixada, que a gente está com integral indefinida. Você vai ter uma expressão, então, em função de u, né? Depois que você integrar o polinômio. E o último passo, você não pode esquecer, é o quê? Trocar o u por quem? Pela tangente de x, não é mesmo? Pela tangente de x, que é o que você tinha feito ali. Então, naquele exemplo que a gente fez anteriormente lá, né? Naquele exemplo que a gente tinha feito anteriormente lá, ó, vamos ver o primeiro exemplo que a gente fez lá, né? No primeiro exemplo, ó, vou voltar aqui no slide para vocês verem. A gente tinha tangente à sexta, secante à quarta, não era? Quer dizer o que, então? Que o meu m, naquele caso ali, então, o meu m
foi igual a 6, não é mesmo? E o meu K foi igual a quem? A 2, 2 vezes 2. Então, o meu K foi igual a 2. Então, M é igual a 6, K é igual a 2. Então, quem que é a integral que deve ter aparecido lá na frente para a gente? Integral de U à sexta vezes 1 mais U ao quadrado. O K vale 2, fica 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? Então, fica essa integral aqui, du. Integral aqui de U à sexta, multiplica 1 mais U ao quadrado, du. Vamos ver se a gente tinha chegado nela mesmo? Tem que ter chegado nela, senão a gente errou alguma coisa aqui. Vamos voltar lá no exemplo, né? Aqui... Então, fui lá na integral indefinida. Foi esse outro exemplo. Aqui foi o comentário. Aqui em amarelo. Aqui, né? Ó, olha que lindo. Exatamente a mesma expressão, tá vendo? U à sexta, 1 mais U ao quadrado elevado a 1, né? Que é o que a gente tinha ali embaixo. U à sexta, que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Integral de U à sexta, 1 mais U ao quadrado elevado a 1. Beleza, pessoal? Então, isso aqui generaliza aqueles exemplos que a gente fez ali. Beleza? A outra fórmula que a gente tem é essa daqui, tá? Eu vou comentar com ela aqui rapidinho, né? Com vocês. Aqui, quando o m é ímpar, aí não importa quem seja a potência do secante. O n sendo ímpar, você pode tirar em evidência quem ali? A tangente vezes a secante. Então, você pode fazer isso quando você tiver ali o m ímpar, beleza? O m ímpar. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Integral, ou seja, eu estou assumindo que m vai ser da forma 2k mais 1, né? Um cara ímpar. Integral da tangente na m de x vezes secante na n de x dx vai ser a integral, né? A tangente. Agora, a tangente é quem aqui? É 2k mais 1, né? O m é 2k mais 1. Então, é 2k mais 1 de x vezes secante na n de x dx. Então, aqui agora, quando o m é ímpar, você tira secante vezes tangente. Então, isso aqui vai ficar igual, né? A integral. Tá vendo que eu tenho tangente de x elevado a 2k mais 1? Isso eu posso escrever como sendo quem? Tangente elevado a 2k vezes a própria tangente. Tangente elevado a 2k vezes a tangente, né? Porque bases iguais soma expoente vai dar 2k mais 1 na potência. E quando eu tirar o secante em evidência daquele n, vai ficar com n menos 1, né? Ou seja, eu posso reescrever isso aí como sendo a tangente na 2k de x vezes a secante. Eu vou roubar aqui uma secante do secante elevado a n, então vou tirar uma fora e vai ficar secante na n a menos 1 de x vezes a secante de x que eu tirei daqui vezes a tangente que eu tirei do primeiro termo ali, né? Tangente de x. Então, aqui tem tangente elevado a 1, né? Então, n menos 1 mais 1 na secante dá n. E 2k mais 1 que está aqui fica 2k mais 1 igual está ali. Beleza? Dx. Então, a minha ideia agora é o quê? Que esse cara aqui seja o linha de x, não é mesmo? Então, seja... que função que eu derivo que dá aquela linha de x igual a secante de x vezes tangente de x, né? Seja o de x igual a tangente de x, não é mesmo? Então, a derivada da tangente é secante vezes a tangente. Logo, a gente vai ter, então, aqui que a u' de x é igual a secante de x vezes a tangente de x. Daí, né, usando, então, a identidade trigonométrica, né, que agora eu tenho a tangente elevada a 2k, eu tenho aqui a secante elevada a 2n menos 1, né? Então, eu vou poder substituir... Não, pessoal, desculpa, eu errei aqui de novo, né? Tinha feito errado no começo, fazendo errado de novo aqui. Eu sempre confundo a derivada da tangente com a secante. Na verdade, né, não é a derivada da tangente que dá secante vezes tangente, né? É a derivada da secante de x. Então, se tudo isso aqui vai ser a u', você espera que nessa expressão aqui só tenha coisas em função de u de x. Como u de x é secante, você precisa ter aqui apenas o quê?
apenas secante de x. Mas você tem uma tangente elevada a 2k. Então, você enxerga a tangente elevada a 2k como sendo tangente ao quadrado, tudo isso elevado a k, e troca tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1, usando a identidade trigonométrica. Beleza? E aí você vai ficar tudo como função de secante, e você pode calcular essa integral aqui. Bom, daí, usando identidade trigonométrica e mudança de variáveis, a gente vai ter o que então? Que é a integral, né, da tangente elevada a m de x vezes secante elevada a n de x vai ser igual, então estou repetindo só essa integral ali, vou reescrever aquela integral ali. Vai ficar aqui a integral da tangente ao quadrado de x, né, tudo isso elevado a k, vezes secante elevado a n menos 1 de x, vezes secante de x vezes a tangente de x dx. Então, agora eu vou trocar essa tangente ao quadrado, isso aqui vai ficar integral, né? Vou colocar mais para cá, senão não cabe na linha. Vai ficar integral de secante ao quadrado de x menos 1, tudo isso elevado a k, secante na n a menos 1 de x, tudo isso que vai multiplicar quem? A secante de x vezes a tangente de x dx, né? Lembrando que esse cara aqui, então, vai ser o nosso u' de x, né? E aqui só ficou termos em função da secante de x. E a secante de x é exatamente pela mudança de variável o nosso u de x, então eu posso trocar aqui onde tem secante por u de x e essa secante vezes tangente por u' de x, né? Isso aqui vai ficar, então, a integral, né? Eu posso reescrever, vai ficar aqui u quadrado de x menos 1 elevado a k. Aqui vai ficar u elevado a n menos 1 de x, né, que secante de x é u de x, então secante elevado a n menos 1, isso é igual a u elevado a n menos 1, não é mesmo? Vezes tudo aquilo lá eu troco por u' de x dx. E agora a gente usa aqui mudança de variáveis, isso aqui vai ser o quê? Então, vai ser a integral, né, do u ao quadrado menos 1 elevado a k, u elevado a n menos 1 du, que é exatamente essa fórmula que vocês estão vendo aqui no slide, né? Eu tinha voltado lá para comentar do outro caso, mas é esse daqui, né? Então, quando m é igual a 2k menos 1, conforme vocês podem ver aí no slide, né? A integral, então, vai ficar u ao quadrado menos 1 elevado a k vezes u elevado a n menos 1 du, né? Então, lembrando que num caso prático, né, você vai fazer o quê? Você vai substituir o k e o n aqui, vai calcular a integral, e depois você obter isso aí em função de u, né, porque aqui é uma integral indefinida, você não pode esquecer de trocar o u pela secante de x novamente, beleza? Então, não pode esquecer esse detalhe aí. Bom, naquele exemplo que a gente fez, né? Vamos voltar lá no exemplo. Na verdade, eu tinha voltado para ver o exemplo, né? Depois eu não voltei lá no lugar certo. Esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho tangente à quinta, secante à sétima, não é mesmo? Então, o que acontece, né? Lembra que o meu m aqui, né? O meu m aqui era quem? O meu m é igual a 5 ali, né? A 5. Então, mas aqui no nosso contexto, a gente tem que escrever o m como sendo quem? 2k mais 1. Isso implica o que, então, né? Se m é igual a 5, 2 vezes quem mais 1 que dá 5. 2 vezes 2 mais 1 é igual a 5. Ou seja, esse k nosso aqui agora, ele vai ser igual a 2, não é mesmo? E o n? O n aqui é 7, né? Nesse exemplo, então, quer dizer o quê? Que o n menos 1 tem que ser igual a 6. Então, a gente deve ter chegado numa integral, né? Quando a gente resolveu aquele exemplo ali, a gente deve ter chegado numa integral do tipo u ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes u à sexta du. Vamos ver se a gente chegou nessa integral mesmo? Vamos voltar lá. Aqui. Exatamente a integral desse tipo. Claro, né, ali a gente está trabalhando com a integral indefinida, aqui é a integral definida, né? Então, mais o termo que aparece, a ideia ali, o termo que aparece no integrando ali, ele é exatamente o mesmo, beleza? Então, aqui fica u ao quadrado menos 1, tudo isso ao quadrado, vezes u à sexta, né? Que é o que a gente tinha lá embaixo, que é o que a gente viu ali no caso geral, beleza? Então, a gente tem aqui, então, essas duas maneiras aí de a gente calcular, então, esse tipo de integral aqui. Tá joia, pessoal?
Que aí a gente chega aqui nesse último slide aqui. Bom, ainda vai ter mais uma aula a respeito de integral trigonométrica. Que vai ser usar essas ideias que a gente usou até agora aqui, né, de usar as identidades, usar a mudança de variável usando essas derivadas, né. Eu quero usar isso aí para calcular duas integrais aqui, né, especiais, vamos dizer assim, que é a integral da tangente, calcular a integral da tangente de x e calcular, se eu não me engano, a integral da secante, né, essas duas funções que eu quero calcular a integral. Deixa eu só confirmar aqui. As duas integrais clássicas que a gente quer calcular aqui. É isso mesmo, a integral da tangente e a integral da secante. Então, na próxima aula, eu vou utilizar essas ideias, tudo que a gente utilizou as ideias que a gente utilizou para obter esses dois tipos de integrais aqui, para calcular a integral da tangente e a integral da secante, beleza? Ela é um pouquinho mais técnica, envolve mais argumentos, evidentemente, mas a gente tem que fazer isso, calcular essa integral pelo menos uma vez na vida, né? Vocês, é importante que saibam pelo menos uma vez na vida calcular essas integrais. Então, eu vou usar ideias que a gente usou nessas duas aulas, né? Claro, não vou usar exatamente o resultado aqui, porque ele não se encaixa exatamente lá, não é mesmo? Mas eu quero... a gente vai ver, né? Eu quero calcular aquelas integrais, a gente vai ver que a gente usa argumentos que a gente usou nessas duas aulas, né? Por isso que eu vou fazer ela depois dessas duas aulas aqui, que a gente vai utilizar argumentos parecidos, tá? Nesse contexto aqui. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e um abraço a todos vocês.